Mas o que eu quero falar mesmo é da poesia que se espalhou feito um vírus no cérebro dos homens e mulheres da periferia. Pois é, essa mesma poesia que há tempos era tratada como uma dama pelos intelectuais, hoje vive se esfregando pelos cantos dos subúrbios à procura de novas emoções. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Oi gente, depois de tanto tempo estou de volta para falar sobre livros, para falar sobre literatura com vocês aqui no canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha última leitura, que foi a leitura que eu fiz do livro Literatura, Pão e Poesia, do escritor, do poeta Sérgio Vaz. Esse livro eu achei muito interessante falar sobre ele porque ele foi uma leitura subsequente à leitura do Colecionador de Pedras, que é também uma obra do autor, mas uma obra em poesia. Por que eu quero falar de literatura, pão e poesia? Porque esse livro, ele me veio como uma ideia de apresentação do que é Sérgio Vaz, da essência desse poeta, tá? Porque ele é um livro em prosa, é um livro inédito, porque ele traz crônicas, ele traz contos do autor, né? Que é genuinamente um escritor de poesia, mas que nos ajudam a entrar no mundo Sérgio Vaz para antes da poesia, né? Para entender a visão dele, as reflexões de mundo, as histórias que ele tem para contar, as crônicas belíssimas que ele escreve e que estão reunidas neste volume. O Literatura, Pão e Poesia foi publicado em 2011. Essa versão que eu tenho aqui é a quarta reimpressão pela Global Editora, que é de 2018, tá? Ele é composto por 56 fragmentos, ou seja, são 56 crônicas, mas eu continuo afirmando que são crônicas e às vezes temos contos e às vezes temos pinceladas de poesia dentro desses fragmentos. Por isso eu prefiro chamar como fragmentos, como essa mistura entre um gênero e outro, porque não tem como definir. Falando rapidamente sobre o Sérgio Vaz, ele tá sempre por aí nas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, né? Porque ele tem essas frases tão carregadas de força poética, né? Ele é um ativista, ele é um poeta, ele é um escritor, ele é um agitador cultural, né? Nascido em Minas Gerais, e ele fala que ele é um filho adotivo, né? De Taboão da Serra, quando ele chegou em São Paulo, que foi onde ele se radicou ali, onde ele se inseriu e se criou como, e se colocou como filho dessa cidade paulista e dessa periferia principalmente. E ele é muito conhecido, né, o grande projeto cultural dele, dentre outros, claro, além dessas visitações que ele faz nas escolas recentemente, ele nasceu aí com esses anos já de existências do Sarau Cooperifa, né? O Sarau da Cooperiferia, que acontece lá no bar do Zé Batidão. Adorei a ideia, e o bar atualmente já tem até uma biblioteca, já conta com livros ali dentro. Os saraus acontecem ali, né, e fazem com que todo mundo participe, se integre e beba literatura, como ele fala em um dos contos aqui do livro, e petisque alguma coisa ali das poesias, né. Ele vai trazer as temáticas já habituadas, né, com o que o autor fala, com o que o autor escreve, que é a temática da desigualdade, da injustiça, da marginalidade, né, da falta de olhar para as desigualdades sociais e principalmente para os marginalizados, para os moradores da periferia. E a partir das experiências do autor, né, tanto do que ele experiencia quanto do que ele observa dentro das perifas paulistanas, né? Porque a gente não vai ter só uma denúncia, né, é a mera denúncia dessa vida, dessa marginalidade. Ele vai fazer isso, e principalmente nesse livro, com uma forte carga de ideias pedagógicas, de ideias que nos ensinam, sabe? E não é aquele ensinamento, aquele conselhinho bobo, aquela frasezinha de efeito, nada disso. O Sérgio Vaz vai produzir textos que têm uma força muito grande de combatividade, né? De resistência. Tem essa facilidade em tratar desses assuntos, né? Que geralmente são tratados com essa ideia muito do exótico, e ele consegue tratar com delicadeza, com leveza e às vezes até com esse caráter de nos ensinar, de nos dar lições de vida através da sua escrita. Tem também, claro, essa carga maravilhosa que eu adoro, né, que é essa ideia das expressões cotidianas, das gírias, da coloquialidade. Ele traz à periferia, né, esse espaço
de onde emergem essas narrativas, de onde emergem esses personagens, através da linguagem também. E aí tem pitadas de humor que surgem em diversos momentos, principalmente quando o Sérgio Vaz, em alguma das crônicas, os fragmentos, ele vai se colocar como personagem. Muito bonitas vão ser aquelas em que ele vai narrar um pouco das passagens deles pelas escolas, né? A passagem dele pelas escolas, fazendo o trabalho poético com os alunos. Nesse momento vai ter muitas mensagens, muitas reflexões trazidas pelo autor que emocionam e que nos dão até vigor para continuar. Para o título, gostaria de falar um pouquinho sobre o título Literatura e Pão e Poesia. A leitura que fiz do livro me veio, né, a entender esse título como o pão, né, a literatura, pão e poesia como sinônimos aqui, né? O Sérgio Vaz vai trabalhar em cima desses sinônimos porque ele coloca esse pão com a ideia de que a literatura é algo a ser partilhado, é algo a ser, como ele sempre diz, com aquela frase famosa, né? Enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo meus sonhos, ele quer socializar essa literatura. Então, como um pão que é partilhado, que é dado igualmente a todos e que não exclui aqueles que não têm dinheiro, que não têm capital, a literatura é esse pão que vai ser partilhado e que também se coloca como um alimento cultural, né? É o alimento que é necessário. Então, assim como o pão de cada dia, a literatura é o alimento que aqueles moradores da periferia, que a sociedade como um todo precisa. E aí uma ideia que fica muito clara com esse livro do Sérgio Vaz, que eu vou ler até esse trechinho para começar a falar disso, ele diz assim: numa prova de que a literatura pode ser uma coisa sagrada, mas que precisa ser profanada pelas pessoas. Então esse livro, ele nos mostra exatamente essa proposta literária e social do Sérgio Vaz, que é desacralizar a literatura, né? Ele vai inverter a equação. Ao invés dele produzir e dele levantar a bandeira de uma literatura que se apropria da favela, então uma literatura que vai expor, que vai denunciar a vida da favela pura e simplesmente, ele não faz isso. Além dessa literatura que se apropria do espaço da periferia, a periferia se apropria da literatura, né? A Eliane Brum, que escreve o Pós-Fácil, ela fala sobre isso também. A literatura que desce do salto alto e vem pro chinelo de dedo. Porque o Sérgio Vaz, ele vai mostrar que a literatura é feita por todos, que a poesia está em qualquer lugar, que a poesia está no bar do Zé do Batidão, que nós produzimos poesia, que os pobres têm que ter acesso, têm que estar em contato com essa arte, né, que é combustível, que é o alimento cultural que ele tanto fala. Então a inversão dessa equação, né, essa ideia de trazer a literatura como para ser apropriada também e não ser só o objeto e não ser só o dado a ser exposto, mas a ser manipulado por essas pessoas que são personagens, é essencial e marca muito essa literatura produzida pelo Sérgio, tá? Para além disso, a última coisa que eu gostaria de demarcar é o protagonismo, o aparecimento de personagens como desempregados e professores. Então ele vai trazer os moradores de rua, os jovens periféricos, aqueles que estão presos, né, os trabalhadores de modo geral, mas o trato com que ele fala dos desempregados, o sofrimento dessas pessoas que não conseguem trabalho, que precisam sobreviver para que não entrem no mundo da criminalidade, é muito bonito, é muito sensível o modo como ele nos faz observar esses personagens, essas figuras que raramente eu vi, né, como eu vi na produção dele, principalmente nos livros desse livro, nos contos desse livro, e também o modo como ele fala dos professores. É linda a visão que ele traz dos professores dentro dessas crônicas e desses contos, assim como nos poemas do Colecionador de Pedras também, né? Ele vai falar do professor e da função do educador com essa ideia de que ele é o super-herói, de que ele é essa pessoa que tem um papel fundamental na educação, na mudança de uma sociedade, na mudança de uma mentalidade das pessoas. De modo geral, era isso que eu tinha para falar sobre literatura, pão e poesia. Na verdade, tem muito mais para ser falado, né? Mas como é só um resumo, é só um despertar para a leitura dos livros que eu comento aqui, vou deixar aqui no final do vídeo, no link embaixo na descrição, né? Eu vou deixar um dos fragmentos, uma das crônicas que estão aqui, que é uma crônica sobre o acordo ortográfico, em que o Sérgio Vaz vai trabalhar bem esse talento que ele tem para as alegorias, né? Tem várias alegorias aqui nas crônicas e uma delas ele faz com o novo acordo ortográfico. Então vale muito a pena a leitura dessa crônica, que eu vou deixar como exemplo aqui, para vocês terem uma ideia, né? Uma pitada do que nós vamos encontrar aqui no Literatura e Pão e Poesia. É isso, gente. Um beijo grande, até o próximo vídeo.